Fala, turma! Hoje daremos início a um novo conteúdo, um conteúdo que faz parte da base curricular de matemática, conhecido comumente como matrizes, e é um conteúdo bastante importante porque ele tem sido recorrente nos últimos anos no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem. Então, é um conteúdo que caiu tanto em 2018 quanto em 2019. E aí, o que é que se faz importante nesse momento? É que a gente compreenda as definições acerca do que são as matrizes. Se conseguirmos compreender essas definições, isso vai nos trazer um embasamento legal para poder responder as questões que são cobradas no Enem. Então vamos lá, né? O que são matrizes? Quais são as definições acerca das matrizes? Então, a matriz ela é comumente utilizada para a organização de dados tabulares a fim de facilitar a resolução de problemas. As informações das matrizes, sejam estas numéricas ou não, são dispostas organizadamente por uma tabela disposta em linhas e colunas no formato M por N, onde M representa o número de linhas e N o número de colunas. Ou seja, quando a gente tem vários dados, várias informações, fica mais fácil a gente trabalhar de forma tabelada. E aí as matrizes elas servem justamente para isso, para a gente organizar essas informações, esses dados de forma tabular. E como a gente sabe, toda tabela ela tem um formato de M por N, ou seja, uma quantidade de linhas, que aqui a gente chama de M, e uma quantidade de coluna, que aqui a gente chama de N. Lembrando sempre que as linhas, as fileiras, são as fileiras na horizontal e a coluna são as fileiras na vertical. Então, essas matrizes elas sempre serão representadas por letras maiúsculas, A, B, C, M, N, e elas são acompanhadas por índices, nos quais o primeiro número indica a quantidade de linhas e o segundo número a quantidade de colunas. Isso é o que a gente chama de ordem da matriz. Então, se eu digo lá que uma matriz é do tipo A 2 por 3, eu estarei dizendo que ela tem duas linhas e três colunas. A 2 por 3, duas linhas e três colunas. A quantidade de linhas e colunas de uma matriz, ela determina justamente sua ordem, como eu falei anteriormente. Então, a matriz A possui ordem M por N, ou seja, linha por coluna. E as informações contidas em uma matriz são chamadas de elementos. Cada número dentro de uma matriz, a gente denomina ele como sendo um elemento da matriz. E esses elementos ele possuem localizações que a gente dá através do número da linha e o número da coluna. E eles ficam organizados geralmente entre parênteses, entre colchetes ou entre barras. Exemplos. Aqui eu tenho uma matriz A, cujos elementos são 1, menos 2, 3, 0, 4, 2. Nessa parte de cima eu tenho a primeira linha, nessa parte de baixo, nessa fileira de baixo eu tenho a segunda linha. Nessa aqui eu tenho a primeira coluna, formada por os elementos 1 e 0. Segunda coluna, os elementos menos 2 e 4. Terceira coluna, os elementos 3 e 2. Ou seja, isso é uma matriz formada por duas linhas e uma, duas, três colunas. É uma matriz do tipo 2 por 3. Se vocês observarem, aqui está com colchete, no exemplo 2 está com parênteses, no exemplo 3 está com barras. O exemplo 2 é uma matriz 2 por 2, porque ela possui duas linhas e duas colunas. O exemplo 3, vamos lá contar uma linha, duas linhas, 3, 4.
Então, é uma matriz com 4 linhas e 1, 2, 3 colunas. Então, é a matriz 4 por 3. Então, toda matriz ela pode ser representada de forma genérica, ou seja, de forma ampla, que vai abranger todos os tipos de matrizes. E aí, essa representação genérica, os elementos da matriz, eles podem ser escritos utilizando uma representação matemática. E esse elemento genérico ele será representado por letras minúsculas. E assim, como na representação de matriz, ele também possui índice que vai indicar sua localização. Então, na matriz, a gente tem uma letra maiúscula e no elemento uma letra minúscula. O primeiro número indica a linha e o segundo número indica a coluna. Ou seja, se eu tiver uma letra maiúscula, eu vou estar dizendo quantas linhas e quantas colunas tem a matriz. Se eu tiver a letra minúscula, eu vou estar dizendo a posição do elemento. Vamos ver exemplos. Então, eu vou ter um elemento A e J, onde o primeiro número representa a posição dele na linha e o segundo número representa a posição dele na coluna. Então, aqui, eu tenho uma matriz A com 2 linhas e 3 colunas. E aí eu vou ter esse primeiro elemento aqui, é o elemento A1. Por que A1? Porque ele está na linha 1 e na coluna 1 também. Tranquilo? E aí, a gente consegue denominar a localização de todos os elementos. Nessa matriz em questão aqui, a gente vai ter o seguinte. O elemento A1 é o 4, o A12, que é a linha 1, coluna 2, 16. Elemento A13, linha 1, coluna 3, é o 25, e assim por diante. Sendo que o último elemento aqui, que é o 2, 3, tem que coincidir com a ordem da matriz. Então, se aqui é A2, 3, a ordem da matriz é uma matriz A2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. E aí, qual a função das matrizes, né? Simples, a função dela é justamente relacionar dados numéricos. Então, por isso que o conceito de matriz ele é importante não somente na matemática, mas também em diversas outras áreas, já que essas matrizes ela têm diversas aplicações. Além disso, o conjunto das matrizes ele é munido das operações de adição, subtração e multiplicação. E aí, dentro das matrizes não existe a divisão. Então, só existe a adição, subtração e multiplicação. E, além disso, ela possui diversas características, como elemento neutro e inverso. Ou seja, toda matriz ela possui a matriz neutra, nula, e ela também possui uma matriz inversa. Isso a gente vai ver mais para frente com mais calma. E elas formam uma estrutura matemática que possibilita sua aplicação em diversos campos dessa grande área de conhecimento que é a matemática. Então, ela vai ter várias aplicações em outras áreas, aí, na engenharia, na arquitetura, diversos outros campos, na ciência da computação, em várias outras áreas do conhecimento. Então, de modo geral, a gente pode escrever uma matriz em função de seus elementos genéricos. E aí a gente diz que essa matriz ela é uma matriz genérica. Então, uma matriz de m linhas e n colunas ela é representada da seguinte maneira. Então, vou ter o elemento A e J com m linhas e n colunas. Essa matriz, no caso, então vai ser uma matriz M por N. Se eu pegar na primeira linha, eu vou ter A1, A12, A13, A14, A15 e assim por diante. Se eu mudar a linha, eu vou mudar o primeiro número. Então, eu vou ter A21. O 1 aqui permanece igual a esse de cima, porque ainda está na primeira coluna. A22, A23, A24, A25 e assim por diante. Lembrando sempre, o primeiro número é a linha. Então, aqui é 1 porque está na primeira linha. Aqui também é 1 porque está na primeira coluna. Quando eu venho para esse segundo elemento, eu tenho um 1 da primeira linha e o 2 porque agora ele já está na segunda coluna. Então é algo tranquilo, é só
ter cuidado aí, prestar atenção no que está fazendo no início, mas é fácil. E aí, de forma geral, a gente representa da seguinte forma. A matriz A, letra maiúscula, vai ser igual a A e J, ou seja, são os elementos, que vai seguir uma ordem M por N. Onde o I ele vai variar de 1 até M e o J também vai variar de 1 até N. Esse I ele está associado à linha, ou seja, ele está associado ao M, e esse J está associado à coluna, ele vai estar associado ao N. E aí, perguntinha básica. Vocês sabiam que os pixels têm a ver com a matriz? Primeiro, o que é pixel, né? Para quem não sabe, os pixels são pequenas partes de fotografia. Quanto melhor a foto, a resolução da foto, significa que mais pixels tem. E aí, cada pixel daquele, ele representa uma matriz. Então, qual é a visão em pixels, né? Então, como eu falei, o pixel é a menor parte de uma imagem digitalizada e possui informações que determinam sua cor, sendo que a combinação de 3 cores básicas, são as cores principais, que é o vermelho, verde e azul, ele vai gerar mais de 16 milhões de possibilidades de cores. Então, apenas com essas 3 cores, a gente faz diversas combinações aí. Então, por serem pequenos, os pixels, como eles são bastante pequenos e próximos uns dos outros, eles não são colados, mas são bem pertinhos, eles se formam como se fossem um mosaico. E dificilmente eles são percebidos a olho nu. Mas se vocês pegarem qualquer imagem e der um zoom, vocês vão percebendo que a qualidade daquela parte que você deu o zoom, ela vai diminuindo. Justamente porque a quantidade de pixels daquela região ali, ela vai reduzindo. Então, a gente pode concluir que quanto maior o número de pixels, mais nítida, mais qualidade a imagem ela vai ter. E aí, em uma imagem, esses pixels eles estarão dispostos como quadradinhos, como eu falei, organizados lado a lado, em uma enorme matriz. Então, se a gente observar aqui, ó, nessa imagem dessa moça aqui, eu vou ter de um lado a quantidade de linha, do outro a quantidade de coluna. Cada quadradinho desse é um elemento da minha matriz e é justamente um pixel, onde ele vai ter uma coordenada x, y, linha, coluna. Então, a gente pode concluir que quanto maior a matriz que forma essa imagem, melhor será a qualidade da imagem. Quanto maior a matriz, melhor a qualidade. Então, se a gente considerar 4 imagens do mesmo objeto, com as mesmas dimensões e mudar apenas a quantidade de pixels, ou seja, o tamanho da matriz, se a gente reduzir essa qualidade, a gente vai obter resoluções completamente diferentes. E eu trouxe uma imagem para exemplificar. Então aqui eu tenho, ó, a imagem original, ela tem 350 por 372 pixels, ou seja, ela tem 350 quadradinhos em formas de linha e 372 quadradinhos em formas de coluna. Se eu for reduzindo essa quantidade de quadradinhos de elementos, a qualidade da imagem ela vai, ó, reduzindo. É isso que acontece quando a gente dá o zoom em uma imagem. Se a gente der o zoom máximo ali, a qualidade ela começa a ficar, a imagem ela começa a ficar meio borrada. Então, né, onde é que a gente vai aplicar a matriz, as matrizes? Em que área de conhecimento a gente aplica isso aí? Então, o estudo das matrizes ela é bastante utilizado para simplificar, para facilitar cálculos complexos. Então, ele é bastante comum a utilização de tabelas numéricas retangulares. E aí, essas tabelas elas são compostas justamente de linhas e colunas, que é o que a gente denomina de matrizes. E essas matrizes elas são bastante utilizadas em áreas como computação gráfica, nas engenharias, na física, na administração. Então, para exemplificar, as planilhas, aquelas planilhas do Excel, elas são planilhas eletrônicas através de programação computacional que, de forma geral, elas utilizam tabelas para representar informações, realizar cálculos e até mesmo construir gráficos. Então, aquelas planilhas elas facilitam o trabalho
E aí cada planilha eletrônica determinada por cruzamento de uma linha por uma coluna, ela é chamada de célula. Cada célula daquela é um elemento da nossa matriz. Então essa é a nossa primeira parte da aula. E aí logo já dou continuidade à nossa segunda parte da aula. Vai ser uma parte mais voltada para as definições das matrizes. Parte mais matematicamente falando. Então, dando início à nossa segunda parte, a gente vai falar primeiramente sobre a representação de uma matriz. Então, como eu falei lá no início, as matrizes elas costumam ser representadas por letras maiúsculas e os elementos por letras minúsculas. Todos os dois acompanhados por índices que vão indicar justamente a linha e a coluna ocupada pelo elemento. Então, existe diversas maneiras de representar essas matrizes. As principais são por colchetes e por parênteses. Além dessas duas, tem representação por barras simples e barras duplas. Mas a que a gente vai utilizar mais serão colchetes e parênteses. Essa barra simples a gente utiliza em uma outra parte. E aí, mais para frente, vocês vão perceber. Exemplo. Venda dos bolos de uma confeitaria no primeiro bimestre do ano. Então, eu tenho aqui o produto, como é no primeiro bimestre, eu vou ter janeiro e fevereiro. Qual foi o produto? Bolo de chocolate, em janeiro venderam 500, em fevereiro 450. E o bolo de morango, em janeiro vendeu 450, em fevereiro vendeu 490. Aqui nós temos uma tabela. Essa tabela ela tem 3 linhas e 3 colunas. Mas as informações importantes são apenas a parte numérica aqui. E aí nessa parte numérica a gente vai ter duas linhas, 500, 450 a primeira linha, 450, 490 a segunda linha. E duas colunas. A primeira linha vai representar bolo de chocolate, a segunda linha bolo de morango. A primeira coluna o mês de janeiro, a segunda coluna o mês de fevereiro. Então, essa tabela ela apresenta dados em linhas e colunas e ela trata-se de uma matriz 2 por 2. Então, como é que a gente representa ela? Da seguinte maneira. A igual 500, 450, 450, 490, usando colchete, ou usando parênteses, ou usando as barras. Então, essa é a forma de a gente representar uma matriz. Além disso, a gente pode representar uma matriz por lei de formação, ou seja, através de uma regrinha. Então, uma matriz ela pode ser representada de forma abreviada e que pode ser escrita de forma fácil. Então, vamos ver como é isso, né? Exemplo. Considere a matriz, vamos ler, M igual a AIJ 2 por 3, ou seja, uma matriz M, cujos seus elementos estarão dispostos em duas linhas e 3 colunas. Tal que AIJ é igual a I mais J. Escreva a matriz M. Vamos entender isso aqui. Essa parte em negrito é a nossa lei de formação, é a nossa regrinha. Ele está dizendo que os elementos A e J da matriz serão compostos por I mais J. Ou seja, se eu pegar o primeiro elemento da linha 1 com a coluna 1, a gente vai ter que somar, já que ele está mandando somar linha mais coluna. O I é a linha, o J é coluna. Então, observe que a gente vai ter uma matriz retangular com duas linhas e 3 colunas, porque é do tipo 2 por 3. E os elementos dessa matriz ela é a soma dos índices I e J, ou seja, a soma das posições das linhas com as posições das colunas. Então, a gente vai ter o seguinte, se é uma matriz 2 por 3, eu vou ter o elemento A1, que vai ser 1 mais 1. De onde é que vem esse 1 e 1? Daqui dos índices, ó. I, J. Então, é I mais J. Então, o primeiro elemento é o 2. Continuando na primeira linha, agora a segunda coluna. A1, 2 vai ser 1 mais 2, vai dar 3. A1, 3 vai ser 1 mais 3, vai dar 4. Então, é só observar, ó. 1, 2, aqui está 1 mais 2. 1, 3, aqui está 1 mais 3. Dando continuidade, a gente vai ter 2 mais 1, 2 mais 2,
e 2 mais 3. Primeira linha, segunda linha. E vai variando 1, 2, 3, porque são 3 colunas. E aí a gente tem a forma geral da matriz escrita através da lei de formação. E aí, montando a matriz, observe que eu usei colchete, mas poderia ser parêntese. A matriz ela é 2, 3, 4, 3, 4, 5. Exercício, né? Vai ficar para cá, para vocês tentarem resolver aí as questões da página 65, questões 1 e 2, e as questões 3, 4, 5 da página 71. Observação importante: nesses exercícios vão aparecer termos como matriz quadrada, diagonal primária e diagonal secundária. Quando chegarem nesses exercícios, mandem mensagem no particular, que aí eu vou explicar individualmente a cada um o que são esses termos aí, o que é que eles representam. Então, os exercícios são esses aí, página 65 são 2 questões e página 71 são 4 questões. No mais é isso e até nossa próxima aula. Tchau, tchau.